Muito bem, estamos de volta com a nossa aula de número 2. Estamos no bloco 3, falando sobre as modificações das cláusulas contratuais dos planos de saúde. E aí nós colocamos aqui, né, a modificação e a revisão. E eu coloquei aqui que na modificação dessas cláusulas contratuais, você percebeu que ela vai estabelecer obrigações desproporcionais. Então, até coloquei aqui para você verificar, nós temos o quê? Nós temos aqui um vício na desassinatura. Temos um vício, temos uma nulidade. Tá? Ou temos uma cláusula que precisa ser modificada. Então, com base lá no artigo 1º, por que eu coloquei o artigo 1º? Para lembrar vocês que no artigo 1º nós temos a classificação, né, das normas de ordem pública, ou normas cogentes, e as normas de interesse social, né, que não podem ser, as normas de ordem pública não podem ser modificadas. Né? Então, são direitos inerentes ao consumidor nessa relação de consumo. E eu pergunto para você, imagina quantas normas, quantos direitos do consumidor são excluídos nos contratos de prestação de serviços, sobretudo na área da saúde, que vocês podem observar aí no noticiário, pode colocar no Google, vocês estão percebendo que as operadoras estão crescendo bastante, né? Eu não sou contra a lucratividade das operadoras, mas precisamos ter aí, né, um equilíbrio nesta relação de consumo, porque eu não posso esquecer que quem permitiu as operadoras comercializarem planos de saúde foi o próprio Estado. O próprio Estado não conseguiu gerir, né, essa gestão na saúde. O que ele fez? Ele, então, agora atribui para as operadoras de planos de saúde. E quando ele atribui para as operadoras de planos de saúde, eu tenho que tomar muito cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque senão haverá aí um desequilíbrio nesta relação comercial. Então vem o Estado, dirigismo judicial, e equilibra esta relação. Por isso que ele até pode, né? Você pode até essa fundamentação de que essa discussão jurídica é possível para modificar, porque o vício já se encontrava na assinatura do contrato. A cláusula já era nula, ou a cláusula colocava em risco esta relação comercial entre consumidor e fornecedor. Então, por isso que é possível essa modificação. Então, você pode perceber, né, lá no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Olha lá. E a revisão? A revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosos, fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosos. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho. Então, uma situação é a modificação das cláusulas porque existe uma nulidade desde a assinatura do contrato, e a outra é uma revisão em razão de quê? De fatos supervenientes que as tornaram excessivamente onerosas. O que significa isso? Que na relação comercial, nessa relação, não havia nenhum tipo de onerosidade. Agora, toma cuidado aqui, que não é uma onerosidade comum, mas é algo que torne excessivamente onerosa. Aí você vai dizer assim, professor, vamos imaginar a seguinte situação. Meu cliente fez aí um plano de saúde, tá? Ele está pagando para a operadora uma média de R$ 1.500 por mês, então tá tudo certinho. E aí o que acontece? Ele, então, é dispensado do emprego. Eu posso entrar com uma ação judicial para revisar? Não, não pode. Por quê? Porque desemprego não é fato superveniente. Desemprego não é um fato, um acontecimento que não é previsível, que foi diferente da pandemia. Quem que previa uma pandemia? Né? Quem que previa uma pandemia?
Havia um exemplo clássico, o exemplo clássico não era esse, agora o exemplo clássico parte da pandemia. Muitos de vocês não são dessa época, essa época eu advogava ainda, e houve eu advogava ainda não, estava começando a advogar, no mercado financeiro havia os financiamentos de veículos, e aí, como num determinado governo, não vou me lembrar qual era o governo, o real, se não me falha a memória, ficou igual ao dólar. Era um real, era um dólar. E aí o que as financeiras fizeram? Todo o contrato foi feito com base no dólar. Então, todo mundo estava prevendo que a questão ia se solidificar. Só que houve um fato superveniente no mercado que fez com que o dólar crescesse, com que o dólar aumentasse o valor. E as pessoas não conseguiam mais pagar os carros. Então, as ações judiciais foram exatamente nesse sentido. A revisão contratual para substituir o dólar, não me lembro qual foi o fator da substituição, mas para equilibrar este contrato. Então espera aí, professor. Então, quer dizer que mais ou menos 98%, quase a totalidade dos contratos de planos de saúde, ou eu entro para modificar a cláusula, ou eu entro para tornar aquela cláusula nula. É isso? É exatamente isso. Ou você entra com ação judicial para modificar, ou para tornar a cláusula nula. Tá? Porque a revisão por fato superveniente é difícil, ok? Muito bem. A partir daqui, eu tenho essa cláusula que nós chamamos rebus sic stantibus. Né? O que é essa cláusula rebus sic stantibus? Ela é classificada, gente, como uma cláusula que, embora não esteja expressa, ela não está expressa no contrato, mas ela permite que o consumidor possa ajuizar, possa judicializar uma ação para discutir a nulidade ou a modificação daquela cláusula. Aí nós chamamos dentro disso, a teoria da imprevisão. Né? Teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão envolve fatos novos e imprevisíveis. Tá? Então é o quê? Ou é a resolução ou a revisão da cláusula. Então vou colocar aqui, que é muita gente na verdade, né, gente? Vocês estão fazendo curso comigo para aprender, né? Ruim quando o professor, muita gente erra. Não, a gente faz curso exatamente para poder ampliar a perspectiva do ganho das ações judiciais, né? Você entender a matéria sobre a qual você está aí discutindo. Então, quando eu falo de revisão, ou revisão, vou colocar aqui revisão contratual, eu só vou discutir fatos supervenientes, tá? Fatos novos e imprevisíveis. Modificação, não. Modificação, você viu que eu falei para vocês que a cláusula é leonina viciada desde o início. Tá? Muito bem. Então, espera aí, professor, para eu poder entender melhor essa situação, eu preciso verificar que, ao propor a ação judicial, eu não vou me basear na teoria da imprevisão. Né? Porque quando eu falo o que é a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão é aquele fato superveniente, aquele fato que ninguém esperava que ia acontecer. A gente não fala assim, nossa, foi um fato imprevisto. O que é um fato imprevisto? Que ninguém calculava que ia acontecer, ninguém tinha ciência de que ia acontecer. E, de repente, ele aconteceu. Ele apareceu e houve um determinado acontecimento que ninguém nem tinha ideia. Essa que é a concepção, não tinha nem ideia de que esse fato... né? O que é um fato superveniente? Aquilo que aconteceu depois da assinatura do contrato. Então, quando eu coloco lá e eu vejo alguns advogados escrevendo ação revisional, e ele está dizendo que aquela cláusula é nula, ou que aquela cláusula precisa ser modificada, eu digo, a tese é que está errada. Ela não se chama ação revisional. Ou ela é uma ação de modificação daquela cláusula
Eu posso até lá, sei lá, escrever de uma ação revisional e no corpo do processo, do corpo da petição inicial, colocar uma ação para rever aquela cláusula, para modificar aquela cláusula, porque houve um vício desde a assinatura do contrato. Isso é uma coisa. Isso agora, outra coisa é você entrar com uma ação revisional para rever uma cláusula, né? E não explicar para o juiz de direito o que é efetivamente essa revisional, que seria, no caso aqui, um fato superveniente. Ou pior, coloca lá uma cláusula para modificar uma ação para modificar uma cláusula e coloca que aquela cláusula ali é uma cláusula para em razão de um fato superveniente. Quer dizer, fez um bolo medonho. Então você vai colocar o seguinte: todas as vezes que a revisão for contratual, for uma ação, é um fato superveniente. Eu vou colocar aqui, é fato imprevisível que surgiu depois, tá? Depois da assinatura do contrato. Tá? Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar assim. Aliás, vou colocar aqui assim para você poder anotar melhor aqui. Espera aí. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma observação aqui, você anota. Observação. Observação. O que eu ia colocar? Deixa eu voltar, que agora o professor esqueceu. Vai falando. O vício, fato que surgiu, fato imprevisível que surgiu depois da assinatura do contrato. Lembrei o que eu vou colocar aqui. Observação. O Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, não considera fato superveniente, o fato que aconteceu depois, a perda do emprego. Tá? A perda do emprego, a perda do beneficiário. Tá? Você fala assim, bom, mas porque você poderia entrar com a revisão, vamos imaginar que o seu cliente paga R$1.000 por mês. Tá? Ele paga R$1.000 por mês, o seu cliente, de plano de saúde. Aí ele perde o emprego. Aí vai entrar com uma ação judicial para ele pagar R$200 por mês, até que ele arrume um emprego. Não é possível. Por quê? Porque não se enquadra no fato superveniente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou voltar aqui, eu quero dar um exemplo aqui para vocês em relação à pandemia. Então, para vocês entenderem o que é uma ação revisional de cláusula contratual. Então, você já sabe que é um fato superveniente. É um fato imprevisto. Okay? Então, eu vou colocar como exemplo aqui, ó, vou colocar aqui o exemplo da pandemia. Exemplo, pandemia. Quanto tempo durou a pandemia? A pandemia começou em 2020, então 2020 e 2021. Então, vamos imaginar que o seu cliente pagava, sei lá, R$1.000 de plano de saúde. Tá? Não tem problema, não quer. O contrato estava indo bem, estava legal, já veio a pandemia. Muito bem. Ele ganhava, vamos imaginar que o seu cliente, tá? O cliente tinha um salário, tá? Vamos imaginar que ele tinha um salário aí de R$10.000, tá? Ele tinha um salário de R$10.000, ok? Nesse período da pandemia, vocês vão lembrar que as empresas deram uma redução de quanto? Deram uma redução de 20%. Então, vamos imaginar lá que ele, então, né, eu sou ruim de matemática, vamos imaginar, então, que ele estava ganhando R$10.000, menos 20%, 8.000, tá? Muito bem. Então, vamos colocar aqui que ele passa a ganhar, então, R$8.000.
a R$ 8.000, ok? Muito bem. Foi um fato superveniente? Foi. Ele entra com a ação revisional, e aí qual que é o pedido que ele faz para o juiz? Já que ele teve uma redução de 20%, ele vai pleitear para o juiz de direito a redução da mensalidade no valor de R$ 1.000, né, R$ 1.000, para R$ 800 durante o período da pandemia. Tá? Da pandemia. Da pandemia. Ou durante o período de 3 anos. 3 anos. Ó, tá aqui. Esse é o pedido. Essa é a redução. E depois dos 3 anos? Ele volta, né, ao preço que era, reajusta, né, o preço que era. Então, é exatamente essa ideia da revisional. Então, a revisional ela tem um período específico. Enquanto a modificação, a nulidade, não. É na vigência do contrato. Aqui não. Aqui é um período específico. Ok? Vamos, então, para o nosso próximo bloco. Até mais.